início da igreja no Brasil começou em 1958. Eu estava em São Paulo, em Santo André. Eu fui a Santos para os Mosteller, a família Mosteller, que chegou para iniciar a igreja no Brasil. E assim a igreja foi iniciada em 1958. Depois disto, eu mudei para Campinas e depois Belo Horizonte e depois Brasília, né? Essa área aqui foi doada para a Igreja do Nazareno através do reverendo Denton, que veio para Brasília e antes da inauguração foi destinada à área. Pouco tempo depois, a Igreja Metodista tomou o espaço dizendo que era uma igreja desconhecida, a Igreja do Nazareno. E então passaram para a Igreja Metodista, que construiu a capela de madeira, aqui, e a Igreja Metodista reuniu aqui vários anos. Um dia o pastor metodista foi a Sobradinho, nós estávamos lá, e ele tinha sido o namorado da minha tia. Então ele descobriu que os nazarenos não eram tão desconhecidos assim, não é? E ele falou com meu marido e decidiu devolver a área para a Igreja do Nazareno. E foi devolvida a área, e eles iam desmanchar a capela. E o pastor Zezito propôs comprar a capela. E nós viemos morar aqui na capela de madeira, com os 4 filhos, morando na capela. Eu tenho muitas lembranças da igreja, desde a época da capela, em que nós moramos atrás, num barraco, e ver a cidade crescendo, e depois a época da construção, e eu brincava na estrutura que estava sendo construída. Então, assim, foi um tempo muito gostoso. O pastor Zezito orando diariamente, ajoelhado aí na frente da capela, orando e intercedendo. E o Luiz Carlos assentado no calcanhar dele. E o Luiz Carlos vinha e ficava. Eu acho que isso Deus tocou todos os filhos e todos os filhos são pastores. E Deus tem nos abençoado, e tem abençoado através do testemunho desse primeiro nazareno no Brasil. O dinheiro da oferta de alabastro veio para a construção da igreja. E todo mundo achava que isso aqui não ia levar a lugar nenhum. Um senhor que morava no bloco em frente começou a fotografar. Pensou, essa igreja não vai ser construída, esse povo não tem dinheiro. E fotografando etapa por etapa da construção do templo. E em novembro, né, quando o templo foi completado, ele veio dar os parabéns e trouxe muitas fotos, foi esse senhor que tirou do edifício aí da frente. Iniciamos a construção em fevereiro e em novembro foi inaugurado. Não levou nem um ano. Aqui eu cresci na igreja e me batizei no dia da inauguração da igreja, em 1975, em novembro. Um dia quente, uma bênção. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, o privilégio que eu tive de ter crescido aqui em Asa Sul. Aqui eu fiz muitos amigos, onde eu comecei a minha caminhada com Deus. Participei de grupos de louvor e saíamos à noite muitas vezes, né? Nós tínhamos um costume aqui na igreja, quando alguém aniversariava, nós saímos e cantávamos, fazíamos serenata. Era algo bem comum aqui na igreja de Asa Sul. Não tinha nada para fazer, vamos para a igreja. Ficávamos aqui na igreja, tocando, conversando, limpando, arrumando, ou rindo ali fora no gramado, colocávamos as cadeiras e ficávamos ali, passávamos o dia. Então, assim, foi um tempo muito rico.
Não imaginava, não passava pela minha mente o que um dia eu voltaria para cá para ser o pastor da igreja. Fui para Campinas estudar e conheci a Ana, começamos a namorar, até que veio o dia, o convite para vir para Brasília e eu não queria vir. Estranhamente, eu não conseguia dizer não para o superintendente que estava me convidando. Ele disse, olha, nós temos 3 nomes e um dos nomes é o seu. E como eles estão querendo um pastor que conheça Brasília, então pensei primeiramente em você. O que você acha? Eu falei, eu não conseguia dizer não, eu disse, eu vou orar. Eu não queria vir para Brasília porque eu tinha passado num concurso público lá em Campinas, São Paulo, onde eu estava namorando a Ana, e quando eu brincava com ela de pastorear em outro lugar, ela falava assim, ai, com tanta igreja nazarena em Campinas, você só pensa em ir para fora. E a terceira coisa é que eu não queria, não estava nos meus planos vir para Brasília. E o meu pai viu a minha apreensão, conversando com ele disse, o que você respondeu para o superintendente? Eu falei que eu ia orar. Então vá orar. Mas pai, eu não quero ir para Brasília. Mas você disse que ia orar. Então vá orar. Senhor, se o Senhor me quiser em Brasília, o Senhor vai ter que travar esse concurso público, porque eu passei dentro das vagas e se eu for chamado eu vou ficar. Segunda coisa, o Senhor vai ter que colocar isso no coração da Ana, que apesar de nós não sermos casados, mas tínhamos planos e ela vai ter que concordar com a ideia. E a terceira coisa, o Senhor vai ter que mudar meu coração, porque eu não quero ir para Brasília. O concurso público travou. Eles estavam chamando de 50 e 50, cada semana chamavam 50, e um colega meu que havia sido chamado, ele falou assim, olha, no cronograma aqui, a sua turma é semana que vem. Eu falei, isso. Semana que vem, então, eu assumo, tchau Brasília, não vai dar para ir. E eles não chamaram. Eu liguei para esse colega e eles falaram assim, não, aconteceu algum problema aqui, o concurso parou de chamar, travou, parou de chamar. Eu senti um frio na espinha, que eu falei assim, não é possível, Senhor, o Senhor vai me querer em Brasília. Fui conversar com a Ana. Ana, tem um convite para Brasília e tal, o que você acha? Ela falou, olha, acho que se for de Deus, se você sentir que é de Deus, você tem que ir. Eu não acreditei. Eu falei, não, peraí, você nunca concordou com eu sair de Brasília? Não, mas é porque se for de Deus... Ai. Eu me lembro que quando o pastor Eduardo disse que iria vir para a Asa Sul, que Deus tinha respondido, eu concordei com ele, mas o coração ficou assim meio que optando, porque eu nunca tinha saído de casa, eu nunca tinha saído de Campinas e ir morar longe dos pais. E vim morar na igreja. Na época não tinha nem o alambrado que tem hoje, não tinha, era cerca viva. E às vezes o pastor ficava o dia fora, às vezes à noite saía e eu ficava meio temerosa ali, né, de ficar só, mas Deus sempre guardou. E aí então eu me segurei na minha terceira coisa. Eu falei, eu não quero ir para Brasília, eu quero ver Deus mudar meu coração. E conversando com meu pai, ele disse assim, peça para ir ver a igreja. Eu falei, meu pai, ver a igreja, eu conheço a igreja. Estive lá há pouco tempo atrás e não gostei do que vi e não quero ir para lá. Ele falou, mas você não tinha um convite. Agora você tem. E que mal há. Peça para ir e ver a igreja, sem compromisso. Por fim, acabou que eu vim para Brasília, a contragosto, foi a pior viagem a Brasília que eu fiz, porque eu vim com o coração amargurado. O superintendente me buscou, e quando ele me trouxe, e ele estacionou bem aqui na frente da igreja, e eu olhei para a igreja. A igreja parecia um prédio abandonado, cheio de infiltrações, o mato crescendo em volta, toda apagada, muito diferente da igreja que meu pai deixou, porque na época do meu pai era uma igreja viva, com muita música, com muitos jovens, muito bonita, porque meu pai gostava de jardins, então ele cuidava muito dos jardins em volta da igreja. E eu agora volto e vejo essa igreja feia, apagada, abandonada, e quando eu olhei para ela, meu coração mudou. Deus falou comigo assim, olha como é que a igreja está.
eu trouxe você aqui para restaurá-la. Ai, meu Deus! Aí foi um desafio. Era uma igreja de pessoas idosas, pouca gente. E começar aquilo, Deus faz as coisas certas. Eu era novo, ia fazer 24 anos e tinha muito gás. E assim, Deus foi transformando meu coração com relação à igreja, que a princípio é o tradicionalismo, né? Estou acostumado com a minha igreja, vim numa igreja totalmente diferente. Eu passei a amar a igreja, amo Asa Sul de coração. Hoje eu não quero sair daqui. Eu vejo a forma como Deus age. E eu tenho certeza que foi a mão de Deus ao longo desses anos sobre a nossa vida, cuidando de todos nós. Apesar de sermos filhos de pastores, sabemos que muitas vezes as pessoas se perdem. Graças a Deus, o ministério começa no lar. E o ministério dos meus pais começou no lar. E todos nós seguimos, estamos firmes, convertidos e levando o evangelho. Hoje nós temos essa igreja que nós temos. A alegria, o espírito que a igreja tem hoje, olhando para trás, para aquilo que eu peguei e o que ela é hoje, e lembrar daquela voz de Deus falando comigo, eu trouxe você para restaurar. Assim, meu coração se enche de uma gratidão profunda, de ver a fidelidade de Deus, que Deus não faz nada errado, que Ele chama as pessoas não pela capacidade delas, porque eu nunca me senti capaz. Mas Deus chama as pessoas porque é Ele quem faz. Eu acho que Deus precisava de um coração desimpedido, só isso. E por isso as coisas começaram a acontecer. Acho que Deus olhou aquele jovem lá em Campinas, que dizia sim para a obra dele, e Ele então me pensou dizendo, você tem um coração desimpedido. Ou seja, você não vai me atrapalhar. Então, vai e faça. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, porque eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico, ter crescido aqui em Asa Sul. Hoje eu amo cada um dos irmãos que estão aqui. Mudou muito, já saiu muitas pessoas, tem pessoas novas, mas eu amo cada um. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida da nossa igreja, de cada um dos nossos que estão aqui hoje conosco e que muitos virão em nome de Jesus. Mas sofremos muito no início aqui. Mas graças a Deus, hoje temos a obra aqui, a construção feita. E temos dado graças a Deus por isso. A obra de Deus. E quando a obra de Deus, o homem não pode. Foi muita oração, muita perseguição, muita luta, mas sem luta a gente também não vence. Então hoje, 40 anos, meu Deus, quanto tempo a igreja existe. Eu faço parte dessa história. 40 anos é um tempo mágico. Eu sou feliz por estar aqui comemorando esse tempo da igreja, por ter meus pais, por ter os antigos da igreja, aqueles que me viram criança, e aqueles que estavam aqui no dia que eu assumi a igreja, e poder partilhar esse momento com esses irmãos amados. É um testemunho para a história. E hoje a minha oração é que nossas crianças vejam isso. E quem sabe daqui a 40 anos, uma dessas crianças esteja aqui sendo o pastor da igreja, dizendo também, eu fiz parte dessa história. Até que o Senhor nos tenha abençoado e ajudado. Graças a Deus por isso.